temos que falar da redação. Aí, deixa eu explicar a vocês, assim, ó, o que acontece? Eu fiz uma promessa, aí foi promessa mesmo, e eu vou cumprir, porque eu sou muito cumpridora das minhas promessas, de postar o módulo de redação aberto lá no canal. Aí muita gente me perguntou, Heredi, mas vende o curso de redação? Não vou vender o curso de redação, não vou vender o curso de redação, mas eu vou dar o suporte, eu vou jogar lá no canal. O que eu estou pedindo à equipe, estou validando com eles, né, para poder selecionar alguns tópicos de atualidades, que a gente deve colocar lá um e-bookzinho de atualidades para ajudar nas leituras, no direcionamento de sites, essas coisas. Mas eu vou explicar aqui. Primeiro eu vou falar do perfil da banca para a redação, e depois eu vou explicar a proposta que eu estou trazendo hoje para dar um suporte a vocês na redação, tá? Então, olha só. A redação dessa banca, e que não é nenhum fim do mundo, tá? Os temas dos textos normalmente apresentam temática voltada ao campo semântico da prova, tematizam temas atuais da sociedade também. O que significa isso? Essa banca, ela gosta muito, quando ela trabalha no jurídico, ela gosta muito de pegar um tema relacionado à área jurídica, ela gosta muito de pegar um tema relacionado à área educacional, a uma atualidade. Um exemplo, nós estamos falando muito em violências, tá? Nós estamos falando muito também na inserção do índio, tá? Não do índio, dos indígenas, né? Inclusive, essa troca para nós é significativa, não se fala mais dia do índio, se fala dia dos povos indígenas, né? É imprescindível desenvolver a capacidade de escrita, ficou junto aqui, ó, ficou junto, não ficou faltando, né? A capacidade de escrita e de argumentação para se sair bem na prova de redação da FGV. Gente, como que eu quero desenvolver a capacidade de escrita se eu sou uma criatura de Deus que não escreve? Não tem condição. Não tem condição. Ah, Heredi, mas eu leio muito. Nós estamos falando de capacidade de escrita, tá? Nós não estamos falando de capacidade de leitura. E mesmo quem lê muito, nem sempre escreve bem. A gente desenvolve escrita escrevendo, tá? É praticando a escrita. Eu pedi a vocês que interpretasse um texto por dia, tá? Não precisa ser só textos grandes, pode ser as questões, selecionar de 3 a 4 questões pequenas, relacionadas à interpretação, para ir treinando as interpretações, movimentando aí o tique e o teco, tá? E eu estou pedindo a vocês que passem a redigir, pelo menos, tá? Agora, que o edital nem publicado está, uma redação por semana, tá? Ah, meu Deus, mas é muito. É não, criatura, não é não. Não é não, tá? Eu sei o que eu estou falando. Capacidade de escrita e de argumentação. Para se sair bem na prova, tá? Tem que ficar por dentro dos principais acontecimentos do mundo, atualidades, conhecer mais sobre os temas polêmicos que repercutiram bastante na sociedade. Como que eu vou ficar por dentro? Eu já falei isso com vocês, tem até uma aula lá no canal que eu falo sobre isso, dos eixos temáticos. Elejam, tá? Quais são os principais acontecimentos sobre saúde? Eu estou focada em saúde. Troca, gente, informações. Você não precisa conhecer a pessoa. Às vezes, a pessoa que a gente conhece até dá trabalho demais para a gente. Tem alguém aí no grupo que está mais dedicado em relação à questão do Estado? Eu fico percebendo uma coisa, eu participo de não sei quantos grupos de educação, minha equipe participa também, mas é porque a gente precisa conhecer, a gente precisa se atualizar. Mas uma coisa que eu percebo que é ruim para muitos de vocês, vocês entram em tudo que é grupo da secretaria. Ah, saiu um concurso, tem um grupo de WhatsApp, tem um link do Telegram, tem não sei o quê. E a pessoa fica doidinha. Ô, gente, olha bem. A matéria é essa, tá? O treinamento é esse, elejam. Não fiquem perdendo muito tempo em grupos, porque vai dispersando. Eu recebi, semana passada, de uma aluna assim, Heredi, eu estava estudando isso, mas aí eu recebi isso aqui. Aí, como que acontece? Porque esse caso aqui, a pessoa pegou, gente, uma coisa que foi dado pelo STF, uma jurisprudência de um caso, não sei se era Tocantins, desculpa se quem está aí, mas eu preciso explicar, não vou citar nomes, nem quero que se identifique, e mandou para mim que precisava entender aquilo, que achou aquilo estranho. Gente, um entendimento que está assim, ó, há anos-luz daquilo ali. Por quê? Porque a pessoa resolveu achar um material, mandou para mim uma foto do material que um dos grupos de WhatsApp disponibilizou para ela.
Eu falei assim, deixa eu te falar, você já leu e estudou o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ainda não. A pessoa começou e foi num grupo, porque o grupo postou aquilo ali. Eu falei, gente, o que que faz? É desespero, é falta de organização, desculpa a sinceridade. Você tem um material, você foca naquele material, certo? Vocês vão ver, nós tivemos 2 legislações que tiveram atualização. Então, nós vamos atualizar lá para vocês. A gente vai jogar no grupo, tá? E também vai jogar lá na plataforma. Pequenos detalhes. Mas aquela lei é a lei atualizada. O edital, se ele for publicado, por exemplo, dia 20 de maio, nós vamos ter que fazer um pente fino nas legislações todas até 20 de maio. Porque o que for atualizado até 20 de maio tem que estar atualizado lá. Então, por que você vai ficar morrendo, sofrendo para cá e para lá e não foca daqui a pouco? Gente, vocês estão igual o pato. Faz 3 coisas ao mesmo tempo, nenhuma sai com qualidade, não dá certo, como diz meu marido. Então, assim, tem que focar naquilo ali. E dar um pouco de tempo naquele tanto de grupo, tá? Conhecer mais sobre os temas polêmicos. Então, vai eleger, estou sobre saúde, sobre isso. Tá, monta um grupo de discussão com a pessoa, para ela poder também olhar essa redação, para ela poder fazer isso, tudo. Isso é interessante, tá? Mas com uma pessoa que seja séria, que tenha compromisso. A gente só faz parceria com quem nos ajuda a crescer. Quem não nos ajuda a crescer, no momento em que você está traçando seu crescimento, desculpa a sinceridade, serve não. Treine o tempo para não estourar o tempo da prova, pelo amor de Deus. E aí eu vou falar aqui agora da prova mesmo, da correção, tá? Isso aqui é o edital da FGV 2021, para aplicação de pedagogo, Tribunal de Justiça 2021, era o cargo de pedagogo. Por que eu trouxe isso aqui? Além de ser uma proposta recente, eu percebo que é uma estrutura que se mantém para os diversos cargos, inclusive os que tematizam a educação, que eu já percebi que teve uma mudança de 2017 para cá, então eu trouxe mais atual. É óbvio que se isso aqui, que é o perfil dela, alterar no edital, eu volto aqui e detalho. Agora, o que eu tenho que pontuar? Eu estou detalhando isso aqui hoje, para que vocês, a partir da semana que vem, comecem a colocar em prática isso que eu vou orientar, tá? Da redação para os cargos de nível superior, todas as especialidades. Então, isso aqui foi colocado assim. A redação deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo, é o nosso, tá? Então, assim, já é o nosso, está definido, dissertativo argumentativo, com número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas. Heredi, minha redação vai ter quantas linhas agora? Mínimo de 20, máximo de 30. E quantas linhas você gostaria que a minha redação tivesse, Heredi? 25 a 27, para não ficar nem no mínimo e nem no máximo, tá? A redação será corrigida segundo os critérios a seguir. Aqui eu preciso explicar para vocês, tá? E preciso explicar também, porque entre os meus alunos, o que eu vou fazer para eu poder dar os plantões aos sábados, tá? Não serão todos os sábados. Eu vou fazer assim, eu pedi à equipe para selecionar da turma X. A gente tem um sistema aqui que a gente pega os e-mails, coloca ele para fazer lá o movimento que eles é que fazem, sai o nome de fulano, eu vou jogar o tema no grupo da redação, e aí todos podem produzir a sua redação, eu gostaria de corrigir. Você fizesse a redação para mim, e eu vou corrigir a redação no plantão de sábado. Se ele falar, não, não quero minha redação exposta, não quero isso, não quero aquilo e tal, mas, olha só, eu não vou colocar o nome de fulano lá no grupo, eu vou mandar para ele no privado, que eu não sou louca, né, gente? Aí eu vou e coloco lá para ele, você aceita? Não, eu mando para outro. Aí eu mando o termo bonitinho, dele autorizando a exposição e tal, eu jogo o tema, todo mundo que fez a sua redação durante a semana e tal, na explicação da redação do aluno, obviamente vai poder fazer questionamentos, né? Eu vou abrir um tempo para pergunta, a pessoa vai poder perguntar sobre o dela, poder expor algumas coisas, e assim a gente vai seguindo. Se, ao longo do tempo, eu selecionar um aluno que é repetido, a gente vai trocar. Selecionar não é o sistema que seleciona e a gente joga aleatoriamente. É porque nós estamos fazendo a seleção de temas, alguns nós estamos criando. Então, vocês vão ter a oportunidade de receber essa proposta e treinar a redação de vocês, né? Então, assim, de treinar os textos para leitura, de jogar. Às vezes eu vou colocar assim na semana, olha, o tema que vai ser jogado essa semana vai ser sobre saúde. E aí vocês se viram, né? E a gente joga lá um tema inusitado.
Quando eu jogar um tema no grupo, eu vou colocar assim, ó, esse tema, gente, é para produção durante tanto tempo, que vai ser o tempo da prova. Então, a pessoa, aí vai da consciência de cada um, tem que assentar e começar a fazer a redação e terminar. Ó, vamos falar da estrutura agora de correção, tá? O que a banca vai corrigir? A abordagem do tema vale 6 pontos. Olha como que ela divide. Ela divide assim, ó, a parte estrutura textual, a estrutura, vocês já vão pensar nisso para poder montar as redações de vocês a partir de agora. A estrutura, ela vai pontuar em 12 pontos, tá? Então, o que vai entrar a estrutura? A abordagem do tema vai valer 6 pontos, que nós vamos entender, e a progressão textual vai valer mais 6. O que é isso? Considera a capacidade, a abordagem do tema. Considera a capacidade do candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Então, aqui, a abordagem do tema, vamos imaginar que nós colocamos violência nas escolas, tá? Esse é o tema, é sobre isso. A banca vai avaliar de 0 a 6 a capacidade que o candidato teve de selecionar argumentos convenientes sobre violência na escola. Ah, de repente o candidato vai falar muito sobre a questão da saúde, que poderia investir muito na estrutura de saúde. Por quê? Porque os pais são mais desequilibrados. Eu estou dando um exemplo assim, a pessoa foi lá, mas se ela selecionou saúde, falando, olha bem, da questão psicológica, porque muitos atos de violência são associados a bullying, aí eu já penso assim, ó, já está mais conveniente. Então, o que acontece? Olha, embora a gente tenha que fazer um elo, saiu de uma área para poder focar em outra, né? Mas não tem problema. Por quê? Porque foi conveniente. Aspectos mais importantes. Eu pego violência na escola. Quais são os aspectos mais importantes? Eu gosto muito de falar com o candidato assim, ó, colocou aqui, faz a setinha do que é mais importante relacionado a isso. Garantir a segurança, garantir o que? O equilíbrio emocional dos alunos e das famílias, também trabalhar na conscientização. Então, isso aí está valendo 50% do total dessa primeira parte. A sua capacidade de selecionar os argumentos consistentes. Isso é muito importante, tá? Depois falou da progressão textual. O que é isso? Considera a capacidade do candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Então, vamos entender aqui. A pessoa fala sobre bolo de cenoura no primeiro parágrafo, no outro, ela já vai falar sobre milkshake. Distanciou um pouco, tá? Distanciou um pouco ali. Por quê? Porque quando ela fala de coerência e coesão, o primeiro parágrafo tem que estar amarrado ao segundo e todos os parágrafos têm que estar focados no eixo central violência nas escolas. Então, a seleção que vai fazer essa relação entre os parágrafos tem que ter essa distribuição coesiva, conectada, tá? Isso é muito importante. A aula complementar que eu posto aos alunos sobre coerência e coesão vai ajudar vocês muito a entender essas partes. Ainda mais que eu pretendo montar a aula focando o texto, a redação, para poder explicar isso aí. Eu até vou pegar um pedacinho que eu tenho, acho que eu tenho lá no meu livro. E falando nisso, gente, esta semana, depois eu vou postar, se alguém tiver interesse, o meu livro que está à venda agora, a pedido nosso, por causa dos alunos que pediram, muita gente que, graças a Deus, pediram, foi para a Amazon no formato Kindle, que vocês podem comprar e ler no computador sem baixar. Então, ele caiu, porque lá ele estava, acho que 45 e pouco, agora ele está R$ 9,90 no Kindle. Isso é ótimo. Era um pedido meu, inclusive, né? Olha, é um fascículo pequenininho, né? O objetivo é que alguém carregasse, levasse de bolsa e tal. Gente, então essa parte de progressão, tá? Essa parte de progressão vai olhar isso, a capacidade que vocês têm de interrelacionar. E aí, nós vamos agora fechar 12 com 3, 15 pontos. A redação fecha com 15 pontos. E aí, o que vai acontecer aqui? Olha, a banca trabalhou a parte de correção estrutural, tá? E ela vai trabalhar a parte de correção gramatical. A correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor
melhor expressão escrita do ponto de vista comunicativo, ou seja, de sua adequação à situação comunicativa. O texto, gente, tem que ser fluente, não pode ser um texto embolado, não, tá? E aí, olha, a seleção vocabular vale 1 ponto. Dedução por cada erro. Cada vez que você cometer um erro, você vai perder 0,1. Ah, Heredia, mas vale só 1 ponto. Gente, 1 ponto numa redação coloca você lá na frente, não sei quantos, tá? Então, não desmerece, não. Então, ok. O que é essa seleção vocabular? Considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos. Eu até postei lá, eu quero continuar com os cards, eu já montei, falei, tá faltando só a equipe. Eu vou reclamar a equipe, viu, gente? Eu já montei, mandei material, ele só tem que montar os cards. Troca entre parônimos, emprego de palavras gerais por específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, marcas de oralidade, para no lugar de para, tá? Então, a seleção vocabular, ao contrário do que muita gente pensa, não é escolher palavra bonita, rebuscada, não. É falar com correção, com palavras simples que todos compreendam, tá? Mas de forma correta, padronizadamente correta. Gramática formal aqui, porque nós estamos falando de um texto formal. A norma culta vale 2 pontos. 0,2 você vai perder por cada vez que a banca detectar um erro. Tem gente que fala assim, Heredia, minha ortografia é horrível, eu vou tirar 0. E eu falo assim, não vai não, porque se vale 2 pontos, se errar muita coisa, você pode perder o máximo de 2, você ainda vai ficar com 13, tá? Significa que, se vale 2, está limitado o teto. Se você tiver 200 erros de ortografia, espero que não tenham, né, 200 erros, mas vai perder o total da categoria. É assim que funciona a correção de uma redação. Considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. Então, ok, nós estamos falando aí de ortografia, nós estamos falando aí de concordância, nós estamos falando das regras gramaticais. E a banca traz assim, em casos de fuga ao tema, tá? Pediu sobre um tema A, você escreveu sobre um tema B, de não haver texto, obviamente, mas a banca precisa marcar isso, de erro de preenchimento ou de identificação em local indevido, o candidato receberá nota 0 da redação. Da nota total estabelecida pelos critérios descritos no subitem, aí vem, né, ponto 1, ainda será deduzido 0,2 ponto para cada linha completa não escrita, considerando o mínimo de linhas exigido no subitem. Então, assim, se você não escreveu o mínimo de linhas, eles vão fazer a dedução aí dos pontos, né? Tem aqui descrito, mas eu não vou entrar tanto aqui nessas deduções, porque eu prefiro esperar o edital oficial para discutir isso aqui com vocês. E aqui eu trouxe a proposta de redação da banca. Não foquem só no Brasil, mas especialmente no Brasil e particularmente em Minas Gerais, tá? Mas não desatenha do todo. E também foquem especialmente na educação, mas não esqueçam das outras áreas. Não esqueçam da saúde, não esqueçam da tecnologia e não esqueçam da segurança. Hoje, o nosso foco está muito voltado para os direitos humanos. Então, assim, quando eu falei a questão indígena, né? Por quê? Porque é uma questão que está em alta. Nós tivemos algumas repercussões internacionais sobre a questão de valorização dos povos indígenas, é importante a gente saber disso. Nós temos a questão do preconceito racial, né, que vem sendo discutida agora, assim, em massa, lembrando que é essa proposta de 2021. Então, aqui, olha, todo dia que termina, como já disse um poeta, marca sempre menos tempo de vida que nos sobra. O tema de nossa redação é justamente esse. Como administrar o tempo em nossas vidas de modo que ele seja aliado e não adversário diante de nossos inúmeros projetos e compromissos. Então, a banca joga aqui um tema que é uma pergunta. Toda vez que a banca joga para nós um tema que é uma pergunta, a nossa redação precisa responder e defender aquilo que a gente responde. A lógica de redação com pergunta é essa. Abaixo estão algumas frases de Machado de Assis sobre o tempo, apenas para inspirados. Nós vamos entender aqui. Redige um texto dissertativo argumentativo sobre o tema em linguagem culta,
com no mínimo 20, e no máximo 30 linhas, em que você expresse suas opiniões acompanhadas de argumentos convincentes. Aqui estão as frases do Machado de Assis. Agora, o que é interessante aqui? Primeiro, essa pergunta. Essa pergunta é o tema. Nós sabemos que, ao longo de, eu sempre oriento texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas, 4 parágrafos. Pelo amor de Deus, nem 3 e nem 5, tá? 4. Introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Foquem nisso. As bancas adoram essa estrutura. Como administrar o tempo em nossas vidas, de modo que ele seja aliado e não adversário, diante de nossos inúmeros projetos e compromissos. A primeira coisa que a gente faz, antes de ir para qualquer lugar, a gente marca palavras centrais de um tema. Então, primeiro a gente tem que provar como fazer a administração do tempo, tá? E esse tempo, ele precisa ser aliado, ele não pode ser adversário, certo? E nós temos que considerar nossos inúmeros projetos. Então, isso aqui são as coisas mais importantes. Eu preciso falar como administrar o tempo para que ele seja aliado e não adversário e contemple os inúmeros projetos. Então, o tempo ideal dessa banca não é aquele tempo em que eu deixo os meus projetos de lado. É aquele tempo em que eu consiga, olha bem, realizar os meus projetos e que ele não seja um fator de sofrimento. Quando eles falam que tem frases de Machado de Assis e elas são apenas para inspirá-lo, nada numa banca é à toa, tá? Aqui nós temos 4 frases. É perfil dela também jogar ou frases ou texto. Texto 1 e texto 2 falar que é apenas para motivá-los. Não é à toa, tá? Vocês não devem passar por isso. Como que a gente valida isso na prova? O que vocês vão considerar dessas frases? Presta bastante atenção. Essa número 1, que diz assim, ó, matamos o tempo nos enterra. Eu tenho que considerar que a banca está querendo me dizer que quando ocupamos todo o nosso tempo, somos vítimas da correria. Então, eu já trago isso aqui para mim. A banca, ela tem interesse em ver isso no meu texto, de alguma forma. O tempo, olha, matamos o tempo. Quando que a gente mata o tempo? Quando a gente ocupa o tempo todo. E o tempo nos enterra. Então, nós somos vítimas da correria nossa, tá? Então, eu peguei essa frase aqui, não vou copiar a frase para o texto, mas a ideia dela está aqui. Aí eu tenho essa frase 2. Essa frase 2 aqui, ela traz para mim, o tempo como escultor vagaroso não acaba logo e vai polindo ao passar dos longos dias. Já traz, diferente da primeira, uma noção mais positiva. Então, o tempo bem vivido traz bons resultados. Tá vendo? Vocês estão vendo que a questão de produzir é também uma questão de interpretar. Por isso que é tão importante. Essa banca mexe com interpretação em tudo quanto é campo. A questão de número 3 já traz para nós assim. O tempo é um rato roedor das coisas. Olha, o tempo é um rato roedor das coisas. O que eu quero dizer com isso? As coisas, faltou coisas aqui, vão se decompondo com o tempo. Eu preciso considerar isso, faltou aqui coisas, tá? Eu preciso considerar que nada é para sempre, eu preciso considerar que nossa condição física, ela vai se perdendo, que a gente precisa respeitar o nosso corpo. Então, isso eu preciso considerar. Por quê? Porque o tempo vai roendo as coisas. Então, olha só. Heredia, mas eu não ia pensar nisso, a partir de agora você vai. Quando a gente é provocada a uma reflexão, na segunda vez a gente já começa a fazer essa reflexão. O tempo é um tecido invisível, em que se pode bordar tudo. Uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. Também se pode bordar nada. Observem que uma flor, um pássaro, a gente borda na infância. Uma dama já vem uma fase um pouco mais adulta. Um castelo, a casa representa a família. Um túmulo representa o fim da vida. Então, você pode, entre a infância e o fim da vida, você pode bordar inúmeras coisas. E também se pode bordar nada. Você pode passar sem nenhum projeto significativo. O que significa? Que são inúmeras as possibilidades de utilização do tempo. Até mesmo a possibilidade de não se fazer nada. Mas
isso aqui a banca não gostaria de ver na sua redação. Por quê? Porque ela quer que você considere os inúmeros projetos. Então, vejam, aqui você pode até falar que é importante que você, olha, considere, aqui tem, ó, as várias possibilidades de bordar, de construir. Eu posso perfeitamente fechar a minha redação, não sei como é que vocês vão construindo, mas falando assim, ó, parafraseando o saudoso Machado de Assis, há que se pensar na possibilidade de bordar projetos positivos sem perder de vista a nossa qualidade de vida. Então, assim, fazer uma retomada leve daquilo ali. E aí, mandar para frente e olha, com cuidado, cuidado. Tá literário, tá poético, mas o texto é dissertativo e argumentativo. Não vai construir poesia, vai construir poema, não. Vai falar sério sobre como administrar o tempo em nossas vidas, como se fosse uma orientação formal para alguém que vai te ler argumentando. Fulano, você deve administrar o seu tempo assim, 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 e vamos tecer isso nas redações. É isso, gente. Perfil da banca, com português, com legislação, com redação, e eu espero que tenha ajudado muito, tá? O que vocês acharam aí?